que acontece quando um bilionário que fez fortuna subestima uma lenda do futebol? Em um voo inesquecível, Cristiano Ronaldo lhe mostrou que a verdadeira grandeza não se mede em dinheiro. O aeroporto fervilhava com o zumbido dos viajantes, uma sinfonia caótica de malas rolando e passos apressados. Cristiano Ronaldo atravessou as portas de vidro, sua presença discreta, porém imponente. Vestindo uma camiseta branca impecável, óculos escuros no nariz e um boné preto elegante abaixado, ele se movia com a graça de um homem que sabia que o mundo o observava, mas não precisava provar isso. Sem comitiva, sem alarde, apenas ele, uma pequena mochila pendurada no ombro e aquela aura inconfundível de disciplina e carisma. Ele estava a caminho da Europa para um evento beneficente, uma daquelas visitas discretas a crianças carentes que ele fazia sem câmeras ou manchetes. Ronaldo, o ícone global, preferia esses momentos longe dos holofotes, onde seu coração falava mais alto que sua fama. No balcão de check-in, uma jovem agente chamada Mia cruzou seu olhar, seu rosto se iluminando com um sorriso tímido. "Senhor Ronaldo, é uma honra", disse ela, com a voz trêmula de entusiasmo. "Tudo bem, Mia", respondeu ele, com o sotaque português suavizado pelo calor, apertando-lhe a mão como um velho amigo. Ela lhe entregou o cartão de embarque para a classe executiva, com os dedos ligeiramente trêmulos, e ele assentiu, exibindo aquele sorriso milionário que parecia não custar nada. Ele foi até o portão de embarque, parando para tirar selfies com alguns fãs que se aproximavam, com os olhos arregalados de admiração. Ronaldo não os apressou. Ouviu, riu e autografou uma camisa de futebol infantil com um floreio rápido e ensaiado. Sentado em um canto do salão, ele navegava pelo celular com os fones de ouvido, assistindo aos melhores momentos de suas partidas antigas, com um leve sorriso nos lábios. O mundo via os gols, os recordes, os troféus. Mas ali, ele era apenas um cara, esperando um voo, preso de uma forma que a fama raramente permitia. Desafio rápido. Se você está animado para essa história do Ronaldo, comente. Vamos lá! E inscreva-se agora. Fique até o final para uma reviravolta que você não verá chegando. O embarque começou, e Ronaldo entrou no avião, cumprimentando a tripulação com um educado "bom dia". A cabine executiva cheirava a couro e café, e suas luzes fracas lançavam um brilho suave sobre os assentos luxuosos. Ele se acomodou perto da janela, com as pernas longas esticadas e os fones de ouvido apoiados no colo, enquanto observava a pista lá fora. O avião se encheu lentamente, com os passageiros entrando com pastas e bolsas de grife. Então chegou James Carver, um magnata da tecnologia cujo nome dominava as manchetes do Vale do Silício. Alto, de ombros largos e vestindo um terno azul marinho sob medida, Carver entrou como se fosse dono do próprio céu. Seu maxilar estava tenso, seus olhos afiados, com o tipo de arrogância que acompanhava o fechamento de negócios bilionários antes do café da manhã. Ele examinou a cabine, seu olhar pousando em Ronaldo com um lampejo de desdém. Seus lábios se curvaram levemente, como se a visão do astro do futebol naquele espaço exclusivo fosse um insulto ao seu status. Resmungando baixinho, jogou a maleta no assento ao lado de Ronaldo, com um baque alto o suficiente para chamar a atenção. "Isso é o que se chama de classe executiva agora?", disse ele, alto o suficiente para que todos na cabine ouvissem, com o tom transbordando sarcasmo. Ronaldo olhou para cima, com uma expressão calma, quase divertida, mas não disse nada, apenas ajeitou o boné e recostou-se. O ar ficou denso de tensão, um desafio silencioso pairando entre eles. Mia, a jovem comissária de bordo, aproximou-se com uma bandeja de bebidas, com um sorriso profissional, mas tenso. "Bem-vindos a bordo, cavalheiros. Posso servir-lhes alguma coisa?", perguntou ela, com os olhos alternando-se nervosamente entre os dois homens. Carver acenou com um gesto de pulso, enquanto seu Rolex de ouro brilhava sob as luzes da cabine. "Só garantam que este voo seja tranquilo", retrucou ele, lançando um olhar penetrante para Ronaldo. O astro do futebol não se mexeu. Pegou um copo de suco de laranja da mão de Mia,
Agradeceu com um aceno de cabeça e disse: Relaxe, minha amiga. Estamos todos apenas tentando chegar a algum lugar. Sua voz era firme, impregnada daquela confiança silenciosa que silenciava estádios. Carver zombou, afrouxando a gravata como se o próprio ar ao redor de Ronaldo estivesse sufocando. Vocês, atletas! Murmurou, alto o suficiente para que os passageiros próximos se mexessem, desconfortáveis, sempre agindo como se pertencessem a qualquer lugar. As palavras ardiam, ásperas e carregadas de preconceito, mas Ronaldo apenas riu baixinho, balançando a cabeça como se já tivesse ouvido tudo aquilo antes. Mia congelou, sua bandeja tremendo levemente, sem saber como amenizar o momento. Um adolescente, Ethan, sentado algumas fileiras atrás, inclinou-se para a frente, com os olhos arregalados de entusiasmo, enquanto sussurrava para a mãe. Esse é o Cristiano Ronaldo. Sua voz carregava uma reverência que fez o maxilar de Carver se contrair ainda mais. Carver afundou no assento, seus movimentos deliberados, como se reivindicasse território. Pegou o celular, percorrendo os gráficos da bolsa com foco exagerado, os dedos batendo ruidosamente na tela. De vez em quando, olhava para Ronaldo, sua expressão um misto de irritação e superioridade. Ronaldo, enquanto isso, colocava os fones de ouvido, deixando o leve zumbido da música abafar a postura do magnata. Lá fora, o avião taxiava em direção à pista, o ronco baixo dos motores vibrando pela cabine. Os passageiros se acomodaram, mas a inquietação de Carver era palpável. Ajustou as abotoaduras, suspirou alto e murmurou algo sobre "os padrões estão caindo". Um técnico aposentado, o Sr. Thompson, sentado do outro lado do corredor, ergueu uma sobrancelha, mas permaneceu em silêncio, seu rosto envelhecido insinuando uma história própria. Ethan, segurando uma bola de futebol gasta, lançava olhares furtivos para Ronaldo, seu herói, alheio ao desdém de Carver. A mãe do menino, uma mulher de aparência cansada chamada Sarah, sussurrou para ele ficar quieto, mas seus olhos se suavizaram ao encontrar os de Ronaldo. Havia algo na presença do astro do futebol, firme, despretensiosa, que fazia a cabana parecer menor, mais humana, apesar dos esforços de Carver para dominá-la. Conforme o avião subia, as luzes da cabine diminuíram e o clima mudou. Mia voltou, oferecendo toalhas quentes, e seu sorriso se iluminou ao chegar perto de Ronaldo. Meu irmão é um grande fã, disse ela suavemente, quase como se pedisse desculpas. Ele assiste seus jogos repetidamente. Os olhos de Ronaldo brilharam. Diga a ele para continuar treinando, Mia. Trabalho duro sempre vence talento. Suas palavras eram simples, mas tinham peso, e o rosto de Mia corou de gratidão. Carver revirou os olhos, tamborilando os dedos no apoio de braço. Trabalho duro, murmurou ele, com a voz carregada de zombaria. Como se fosse isso que o trouxe até aqui. O comentário pairou no ar, áspero e feio, provocando alguns suspiros dos passageiros próximos. O Sr. Thompson se remexeu no assento, estreitando o olhar para Carver, mas Ronaldo não mordeu a isca. Inclinou-se em direção à janela, observando as nuvens passarem, o rosto sereno. As palavras do magnata foram como pedrinhas atiradas em um lago, ondulações que se dissiparam diante da calma inabalável de Ronaldo. Ethan, incapaz de se conter, sussurrou em voz alta para a mãe. Ele é o melhor jogador de todos os tempos, mãe. Ele nem se importa com o que aquele cara diz. Sarah o silenciou, mas seu sorriso traiu sua concordância. Carver, percebendo a mudança na atenção da cabine, redobrou a aposta. Inclinou-se na direção de Ronaldo, com a voz baixa, mas cortante. Sabe, eu paguei 10.000 por este assento. 10.000 para sentar ao lado de... O quê? Um cara que ganha a vida chutando bola? O insulto foi deliberado, com a intenção de provocar, mas Ronaldo se limitou a se virar para ele, com o olhar firme, quase compassivo. Eu sei como é a sensação de 10.000, disse ele baixinho.
Também sei como é jogar em campos de terra sem sapatos, trabalhar até as pernas cederem, carregar os sonhos de um país inteiro nas costas. Diga-me o que é mais difícil. As palavras não foram altas, mas caíram como um trovão. Mia, parada ali perto, mordeu o lábio, os olhos brilhando de admiração. O Sr. Thompson soltou uma risadinha baixa, balançando a cabeça como se já tivesse visto aquele tipo de arrogância antes. O rosto de Carver ficou vermelho, sua confiança rachando como gelo fino. Ele abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras, sua habitual rispidez embotada pelo poder silencioso de Ronaldo. A cabine pareceu prender a respiração, cada passageiro ciente da batalha silenciosa que se desenrolava. Riqueza versus legado, ego versus elegância. O voo se prolongou, o zumbido dos motores como pano de fundo constante para a tensão. Carver se remexeu, seu exterior polido se desfazendo. Pegou um tablet, folheando e-mails com foco forçado, mas seus olhares para Ronaldo traíam seu desconforto. O astro do futebol, enquanto isso, folheava uma revista, parando em uma matéria sobre programas de futebol para jovens em comunidades carentes. Seu dedo percorreu a página, um pequeno sorriso se formando enquanto lia sobre crianças perseguindo sonhos como ele fazia antigamente. Ethan, incapaz de ficar parado, desafivelou o cinto de segurança e se aproximou, agarrando sua bola de futebol. Senhor Ronaldo? Sussurrou, com a voz quase inaudível. Ronaldo olhou para cima, seu rosto se suavizando instantaneamente. Ei, campeão, você joga? Ethan assentiu vigorosamente, os olhos brilhantes. Sou um atacante como você! Ronaldo riu, um som profundo e genuíno que pareceu aquecer a cabine. Boa escolha. Mantenha a cabeça erguida e os pés rápidos, certo? Ele enfiou a mão na bolsa, tirou uma pulseira e assinou com um rabisco rápido. Para você, disse ele, entregando-a a Ethan, que a agarrou como se fosse ouro. Sarah murmurou um obrigada, silencioso, com os olhos brilhando. Carver observava, o maxilar tenso, a cena mais cortante do que qualquer insulto que ele tivesse proferido. Mia voltou com uma bandeja de salgadinhos, seu profissionalismo mascarando o orgulho que sentia ao ver Ronaldo com Ethan. Ela ofereceu um prato a Carver, mas ele o dispensou com um gesto, ainda focado em Ronaldo, que agora conversava baixinho com o Sr. Thompson sobre os velhos tempos do futebol. A voz grave do técnico aposentado carregava um toque de nostalgia ao relembrar os primeiros jogos de Ronaldo em Portugal. Você mudou o jogo, filho, disse ele em tom paternal. Ronaldo deu de ombros, humilde, mas orgulhoso. Acabei de fazer o meu trabalho, técnico. A troca foi simples, mas carregava um peso que Carver não conseguia ignorar. Seu mundo de salas de reunião e opções de ações parecia vazio perto do legado de um homem que inspirara milhões com uma bola aos pés. O magnata se remexeu no assento, seu Rolex refletindo a luz novamente. Mas desta vez parecia um acessório, não um troféu. A atenção da cabine estava em Ronaldo. Não porque ele a exigisse, mas porque a conquistava, com cada gesto discreto, cada palavra gentil. A arrogância de Carver, antes um escudo, estava começando a parecer uma gaiola. Enquanto o avião cruzava as nuvens, a tensão entre os dois homens aumentava. A bravata anterior de Carver havia desaparecido, substituída por uma energia inquieta. Ele bateu o pé, ajustou a gravata e lançou olhares furtivos para Ronaldo, que parecia alheio à tempestade que havia provocado. O astro do futebol recostou-se, olhos fechados, um leve sorriso brincando nos lábios enquanto ouvia a música. Sua calma irritava Carver, acostumado a dominar todos os cômodos em que entrava. Mas ali, naquele espaço confinado, sua riqueza não significava nada perto da presença de Ronaldo. Mia passou novamente, seu sorriso mais radiante para Ronaldo, seus movimentos cautelosos perto de Carver.
Ethan, de volta ao seu assento, ainda segurava a pulseira autografada, sussurrando animadamente para sua mãe sobre o encontro com seu ídolo. O Sr. Thompson folheava um jornal, ocasionalmente lançando olhares para Carver com um olhar cúmplice, como se tivesse visto homens como ele irem e virem. A cabine parecia um palco, com Ronaldo no centro. Não porque buscasse os holofotes, mas porque sua autenticidade os atraía naturalmente. Carver, apesar de todo o seu poder, começava a se sentir como uma sombra. O voo estava longe de terminar, mas a dinâmica havia mudado. A língua afiada de Carver havia se embotado, sua confiança abalada pela força silenciosa do homem ao seu lado. Ronaldo, alheio à tempestade que havia acalmado, continuou a ser ele mesmo, disciplinado, gentil, inabalável. Os passageiros ao redor, de Mia a Ethan e ao Sr. Thompson, também sentiam isso, uma sensação de estarem testemunhando algo raro, algo real. O avião voava pelo céu, levando-os em direção a um destino. Mas para Carver, a verdadeira jornada estava apenas começando. Ele ainda não sabia, mas o homem que ele havia descartado como apenas um atleta estava prestes a lhe ensinar uma lição que nenhuma sala de diretoria poderia. Uma lição sobre respeito, sobre humanidade, sobre o que realmente significa ser grande. E enquanto as nuvens passavam lá fora, o cenário estava pronto para uma transformação que não deixaria ninguém naquela cabine inalterado. O avião cortava as nuvens, seu zumbido constante como pano de fundo para a tensão latente na cabine executiva. O brilho suave das luzes no teto projetava sombras longas, e o ar parecia pesado, carregado com o choque silencioso entre Cristiano Ronaldo e James Carver. Ronaldo recostou-se no assento da janela, com fones de ouvido, o rosto relaxado enquanto observava o céu mudar lá fora. Sua calma contrastava fortemente com a de Carver, que se remexia ao lado dele, seu exterior polido desgastando-se nas bordas. Os dedos do magnata da tecnologia tamborilavam em seu tablet, seu maxilar tenso, como se a própria presença de Ronaldo fosse uma afronta ao seu mundo cuidadosamente organizado. A cabine estava silenciosa, mas a corrente oculta da conversa anterior persistia, atraindo a atenção de passageiros como Mia, a jovem comissária de bordo, Ethan, o adolescente de olhos brilhantes, e o Sr. Thompson, o técnico aposentado cujo rosto envelhecido continha uma sabedoria serena. O palco estava pronto para um acerto de contas que testaria a arrogância de Carver e revelaria a profundidade da influência de Ronaldo. Não por meio do confronto, mas pelo simples poder de ser ele mesmo. O desconforto de Carver era palpável. Ele se remexeu no assento, afrouxando a gravata como se ela o sufocasse. Seus olhos se voltaram para Ronaldo, que parecia alheio, absorto em sua música. Os golpes anteriores do magnata haviam sido ineficazes, e agora ele buscava o controle, o ego ferido pela compostura inabalável do astro do futebol. Pegou o celular, navegando por um aplicativo de ações com foco exagerado, resmungando alto o suficiente para a cabine ouvir. 2 milhões em ganhos esta manhã, disse ele, com a voz áspera, como se o número pudesse reafirmar seu domínio. Ninguém respondeu. Ronaldo nem olhou em sua direção, sua atenção fixa nas nuvens lá fora. Mia, passando com uma bandeja de bebidas, ofereceu a Carver um copo de água com gás, mas ele dispensou, sua irritação transbordando. É isso que eu ganho por voar em voo comercial, resmungou, lançando um olhar penetrante para Ronaldo. Preso com artistas. A palavra transbordava desdém, e o sorriso de Mia vacilou, seus olhos se voltando para Ronaldo com uma mistura de admiração e desconforto. O astro do futebol, ao perceber seu olhar, assentiu sutilmente, como se dissesse: está tudo bem. A calma dele dissipou a tensão dela, mas as palavras de Carver pairavam no ar, amargas e pesadas. Do outro lado do corredor, o Sr. Thompson baixou o jornal, estreitando os olhos cinzentos para Carver. O velho treinador passara décadas afastado dos gramados, observando egos subirem e descerem, e reconheceu o tipo de Carver, homens que achavam que dinheiro comprava respeito. Inclinou-se para Ronaldo,
com a voz baixa, mas firme. Sabe, filho, eu vi seu primeiro jogo pelo Manchester United. Mudou a maneira como eu treinava meus filhos. Ronaldo tirou um fone de ouvido, o rosto suavizando-se com interesse genuíno. Isso significa muito, treinador, disse ele com um sotaque caloroso. Você os ensina a amar o jogo? Thompson assentiu, um leve sorriso vincando-lhe o rosto. Tentou, mas você mostrou a eles como é vivê-lo. A conversa foi breve, mas teve peso, um reconhecimento silencioso do legado de Ronaldo. Os lábios de Carver se contraíram, seus dedos apertaram o celular. O magnata estava acostumado a chamar a atenção, mas ali ela fluía sem esforço para Ronaldo. Não porque ele a exigia, mas porque a inspirava. Ethan, sentado algumas fileiras atrás, ouviu a conversa e se inclinou para a frente, segurando sua pulseira autografada, os olhos brilhando de admiração. Sua mãe, Sarah, sussurrou para ele ficar quieto, mas seu olhar se fixou em Ronaldo, grata pela alegria que ele havia trazido ao seu filho. O ritmo da cabine mudou quando Mia começou a servir a refeição, com movimentos rápidos, mas calorosos. Ela parou perto de Ronaldo e ofereceu um prato de frango grelhado com verduras, feito sob medida para sua dieta de atleta. Pedido especial, Sr. Ronaldo, disse ela, com a voz suave e respeitosa. Ele agradeceu com um sorriso desarmante e perguntou: Seu irmão ainda joga? O rosto de Mia se iluminou, surpresa por ele se lembrar. Ele está tentando entrar para o time principal este ano. Diz que quer se esforçar tanto quanto você. Ronaldo assentiu, com um olhar sério. Diga a ele que não é só o campo. É a academia, a cozinha, a mente. Todo dia é um jogo. Suas palavras eram simples, mas carregavam o peso de um homem que construiu um império com base na disciplina. Mia se demorou um momento, tocada por sua sinceridade, antes de prosseguir. Carver, observando a conversa, soltou uma risada aguda, alta o suficiente para chamar a atenção. Lições de vida de um jogador de futebol, murmurou ele em tom debochado. E agora, cartazes motivacionais? A provocação era para ferir, mas Ronaldo apenas riu, balançando a cabeça enquanto cortava a refeição. Sua contenção enfurecia Carver, que adorava confrontos, mas não encontrava apoio nisso. O avião atingiu um foco de turbulência, a cabine sacudindo bruscamente. Copos tilintaram e alguns passageiros ofegaram, agarrando os braços da poltrona. A voz de Mia veio pelo interfone, calma, mas firme. Por favor, mantenham os cintos de segurança afivelados. Ronaldo olhou pela janela, imperturbável, a mão firme na bandeja. Carver, no entanto, congelou, o rosto empalidecendo enquanto o avião mergulhava novamente. Seu tablet escorregou para o chão e ele se apressou para pegá-lo, sua fachada polida rachando. Por um momento, o magnata pareceu pequeno, sua riqueza inútil contra os caprichos do céu. Ethan, de olhos arregalados, agarrou sua bola de futebol, mas seu olhar estava em Ronaldo, que parecia uma âncora na tempestade. O Sr. Thompson também observava o astro do futebol, com um leve sorriso nos lábios, como se soubesse que aquele era um momento de verdade. A turbulência passou e a cabine se acalmou, mas a inquietação de Carver persistiu. Ele se endireitou, tirando fiapos imaginários do terno, mas suas mãos tremiam levemente. Ronaldo, sentindo a mudança, inclinou-se, em voz baixa. Primeira vez voando em meio a uma tempestade? Carver se irritou, mas sua bravata era tênue. Já voei mais quilômetros do que você chutou bolas, disparou ele, mas as palavras não tiveram força. Ronaldo assentiu, imperturbável. Justo. Respire fundo, cara. Vamos pousar bem. O conselho foi simples, quase paternal, e deixou Carver sem palavras, com o orgulho ferido pela gentileza que ele não merecia. A turbulência abalou mais do que o avião. Rachou a blindagem de Carver, expondo uma vulnerabilidade que ele passara anos escondendo. Ele se recostou, os olhos percorrendo a cabine, como se buscasse uma maneira de recuperar seu domínio. Mas a atenção dos passageiros estava em outro lugar,
Ethan, encorajado pela pulseira na mão, desafivelou o cinto de segurança e caminhou lentamente em direção a Ronaldo, ignorando os protestos abafados da mãe. Senhor Ronaldo, posso lhe perguntar uma coisa? Disse ele, com a voz baixa, mas ansiosa. Ronaldo tirou os fones de ouvido, concentrando-se totalmente no garoto. Atire, campeão. Ethan hesitou, depois desabafou. Como você consegue se manter tão forte? Tipo, quando falam mal de você? A pergunta pairou no ar, crua e honesta, e a cabine pareceu se inclinar. Os olhos de Carver se voltaram para Ronaldo, sua curiosidade traindo seu desdém. O astro do futebol se inclinou para a frente, a voz firme, mas calorosa. Você não deixa que as palavras deles te definam, disse ele. Você trabalha mais, ama mais intensamente e mantém os olhos no seu objetivo. Os inimigos desaparecem, mas o seu coração não. Ethan assentiu, o rosto brilhando de inspiração, e os olhos de Sarah brilharam enquanto observava o filho absorver as palavras. Mia, parada ali perto, sorriu, seu próprio coração se animando com a troca. Carver, no entanto, desviou o olhar, o maxilar tenso, como se as palavras tivessem sido muito profundas. O Sr. Thompson interrompeu, com a voz grave, mas gentil. É a verdade, garoto. Eu treinei garotos que se desmanchavam sob pressão. Mas esse cara? Ele acenou para Ronaldo. Ele transformava vaias em aplausos, e isso é força de verdade. Ronaldo deu de ombros, com um leve sorriso nos lábios. Só continuei correndo, treinador. A conversa fluiu, uma celebração silenciosa de resiliência, e a cabine parecia mais acolhedora, mais conectada. Carver, isolado em seu assento, sentia o peso do próprio silêncio. Pegou o celular novamente, desta vez abrindo uma foto da filha, Sarah, uma adolescente com quem não falava há meses. O sorriso dela na foto era um fantasma de tempos mais felizes, e por um momento o rosto de Carver se suavizou, sua arrogância dando lugar ao arrependimento. A turbulência o abalou, mas as palavras de Ronaldo para Ethan, sobre força, sobre coragem, estavam começando a se infiltrar, espontâneas e indesejadas. Ele desligou o telefone bruscamente, com movimentos bruscos, como se quisesse bloquear a vulnerabilidade que se instalava. Mas a semente estava plantada e a energia da cabana estava mudando, puxando-o em direção a uma verdade que ele não estava pronto para encarar. Mia retornou, limpando as bandejas com uma eficiência silenciosa, mas seus olhos se demoraram em Ronaldo, grata pela maneira como ele havia estabilizado a cabine. Ela parou perto de Carver, oferecendo um cardápio de sobremesas, mas ele balançou a cabeça, com o foco em outro lugar. Sabe, disse ele de repente, com a voz baixa, mas com um toque de desafio. Eu construí uma empresa do nada, ninguém me entregou nada. As palavras eram dirigidas a Ronaldo, uma última tentativa de recuperar sua narrativa. Ronaldo olhou para ele com os olhos calmos, mas penetrantes. Eu acredito em você, disse ele simplesmente. Mas para que você a construiu? A pergunta foi suave, quase gentil, mas atingiu Carver como um trem de carga. Ele abriu a boca, depois a fechou, sua habitual rispidez falhando. Mia, sentindo a tensão, seguiu em frente, mas seu olhar para Ronaldo era de respeito silencioso. Ethan, de volta ao seu assento, estava esboçando uma jogada de futebol em seu caderno, inspirado pelas palavras de Ronaldo. Sarah observava o filho, com o coração transbordando, e o Sr. Thompson folheava o jornal com um sorriso satisfeito no rosto. A cabana era um microcosmo de vidas tocadas pela presença de Ronaldo, não por grandes gestos, mas por momentos de humanidade crua e sem filtros. À medida que o voo se aproximava do destino, as luzes da cabine se iluminaram e a voz do capitão soou pelo interfone, anunciando a descida. Ronaldo guardou sua revista, com movimentos deliberados, como se saboreasse o silêncio antes da tempestade da fama que o aguardava em terra.
Carver, enquanto isso, permanecia sentado, rígido, com a mente a mil. A turbulência, as palavras de Ronaldo, a admiração dos passageiros, tudo era demais. Um espelho de uma vida que ele construíra com base no poder, mas não em propósito. Ele olhou para Ronaldo, que agora conversava com Mia sobre os testes de futebol do irmão dela, com uma risada leve, mas genuína. O peito do magnata se apertou, uma mistura de inveja e vergonha o percorrendo. Ele havia começado o voo determinado a colocar Ronaldo em seu devido lugar, mas agora era ele quem estava fora do lugar. Um estranho em uma cabine cheia de pessoas que viam algo que ele não via. O avião começou a descer, o mundo se inclinando ligeiramente, e Carver sentiu uma mudança, não apenas na altitude, mas em si mesmo. Ele não estava pronto para admitir, mas o homem que ele havia descartado como um mero atleta estava começando a lhe mostrar o que significava ser verdadeiramente grandioso. O pouso se aproximava, e com ele, a promessa de um acerto de contas que o mudaria para sempre. O avião pousou com um baque suave, a cabine se agitando enquanto os cintos de segurança se abriam e os passageiros pegavam suas malas. A classe executiva, ainda vibrante com a intensidade silenciosa do voo, parecia diferente agora, menos como um campo de batalha e mais como uma sala de aula onde uma lição havia sido ensinada, embora nem todos a tivessem assimilado ainda. Cristiano Ronaldo se levantou, alongando seu corpo alto, seus movimentos sem pressa enquanto pendurava a mochila no ombro. Seu rosto estava calmo, a mesma calma constante que o guiara pela turbulência do céu e pela arrogância de James Carver. Carver, enquanto isso, ficou paralisado por um momento, as mãos agarrando os apoios de braço, o terno sob medida amassado pelo longo voo. Seus olhos seguiram Ronaldo, não com o desdém de horas atrás, mas com um lampejo de algo novo. Incerteza, talvez, ou um leve sinal de respeito. Os outros passageiros da cabine, Mia, a comissária de bordo, Ethan, o adolescente fascinado, Sarah, sua mãe agradecida, e o Sr. Thompson, o treinador aposentado, moviam-se com propósito, e seus breves encontros com Ronaldo os deixavam mais leves e inspirados. As portas do avião se abriram e o mundo além os aguardava, mas para Carver, a verdadeira jornada estava apenas começando. Uma jornada interior que Ronaldo, sem saber, havia posto em movimento. Ronaldo desceu do avião, recebido por um pequeno grupo do evento beneficente do qual participava. Um evento discreto para crianças de comunidades carentes, o tipo de trabalho que ele fazia discretamente, sem alarde. Uma jovem organizadora, Clara, com a prancheta agarrada com força, sorriu calorosamente ao apertar sua mão. Sr. Ronaldo, as crianças estão tão animadas, disse ela, com a voz cheia de admiração. Ronaldo assentiu. Os óculos escuros agora apoiados no boné, os olhos brilhantes de propósito. Vamos alegrar o dia delas, disse ele simplesmente, seguindo-a em direção a uma van que a aguardava. No terminal, uma pequena multidão se aglomerava. Crianças segurando cartazes feitos à mão. Seus pais tirando fotos, aplausos suaves, mas sinceros. Ronaldo acenou, agachando-se para cumprimentar um garoto com uma camisa de futebol surrada, sua risada ecoando pelo salão envidraçado. Carver, logo atrás, observava à distância, com a pasta pesada na mão. O passo habitual do magnata, confiante, imponente, estava mais lento agora, com os ombros curvados como se carregasse um peso maior que a bagagem. Viu os rostos das crianças se iluminarem. Viu a genuína naturalidade de Ronaldo com elas e sentiu uma pontada que não conseguia identificar. Não era inveja, não exatamente. Era a dor de ver algo que nunca havia construído, algo que dinheiro nenhum poderia comprar. No evento beneficente, um modesto centro comunitário em uma parte decadente da cidade, Ronaldo estava em seu elemento. O ginásio estava lotado de crianças, seus tênis rangendo no chão polido enquanto driblavam bolas de futebol, suas risadas enchendo o ar.
Ronaldo se juntou a eles, chutando uma bola com precisão, seu sorriso largo, enquanto treinava uma garota tímida chamada Lily em um pênalti. Sua família, explicou Clara, havia sido apoiada pela fundação de Ronaldo depois de perder sua casa em um incêndio. Os olhos de Lily brilhavam enquanto ela marcava, seus pequenos punhos erguidos em triunfo. Ronaldo aplaudiu, colocando-a em seus ombros enquanto a multidão aplaudia, suas risadas mais altas que os aplausos. Os pais assistiam da lateral do campo, seus rostos uma mistura de gratidão e orgulho, enquanto voluntários distribuíam equipamentos esportivos doados pelo time de Ronaldo. Clara, agitada entre tarefas, parou para assistir, sua prancheta esquecida. Ele não está aqui apenas pelas crianças, disse ela a um voluntário. Ele está aqui por todos nós. As palavras não eram dirigidas a Carver, que estava parado perto da entrada, seu terno completamente deslocado em meio à multidão casual, mas o atingiram com força. Ele viera ao evento por curiosidade, dizendo a si mesmo que era apenas um desvio antes de sua reunião de negócios, mas agora não conseguia desviar o olhar. O telefone de Carver vibrou em seu bolso. Um lembrete do negócio que ele deveria fechar em 1 hora. Mas ele o silenciou, com os olhos fixos em Ronaldo. O astro do futebol estava agora sentado de pernas cruzadas no chão, conversando com um grupo de crianças sobre disciplina, sobre sonhar alto, mas se esforçar mais. Sua voz era firme, suas palavras simples, mas poderosas, e as crianças prestavam atenção em cada sílaba. Lily, ainda radiante por causa do gol, agarrava uma nova bola de futebol, sua mãe enxugando lágrimas enquanto sussurrava agradecimentos a Ronaldo. O peito de Carver apertou, as lembranças de sua própria filha, Sarah, voltaram à tona. Ele não ligava para ela há meses, muito absorvido pelas salas de reunião e pelos resultados financeiros. Na última vez que se falaram, ela perguntou por que ele nunca estava em casa. E ele ignorou, prometendo, em breve. Agora, observando Ronaldo com aquelas crianças, ele via o que, em breve, podia significar. Momentos perdidos, laços rompidos. Ele pegou o celular, com o polegar pairando sobre o número de Sarah, mas hesitou, o peso do orgulho ainda o oprimindo. Em vez disso, abriu o site da instituição de caridade, percorrendo fotos de Ronaldo visitando escolas, construindo campos, apertando a mão de crianças como Lily. Os dedos do magnata tremiam quando ele clicou em doar, inserindo uma quantia de 6 dígitos sem pensar 2 vezes. Não por influência, mas porque algo dentro dele estava se rompendo. Algo que ele havia enterrado sob anos de ambição. De volta à academia, Mia, que havia tirado meio-dia para ser voluntária no evento, avistou Ronaldo e acenou, o rosto radiante de reconhecimento. Ela havia trazido seu irmão, Alex, um adolescente magro que sonhava em se tornar profissional. Ronaldo o cumprimentou com um toque de punho, perguntando sobre seus testes em um tom sério, mas encorajador. "Você tem a chama, Alex?" perguntou Ronaldo, seus olhos fixos nos do garoto. Alex assentiu, tímido, mas determinado. "Então não pare, por ninguém." Mia observava com o coração disparado, e Carver, que estava por perto, ouviu. As palavras ecoaram o conselho de Ronaldo para Ethan no avião, e elas ardiam, lembrando Carver da chama que ele um dia teve, antes do dinheiro, antes do poder, quando ele era apenas um garoto com sonhos. O Sr. Thompson, que também havia aparecido no evento, encostou-se a uma parede, de braços cruzados, observando Ronaldo com um orgulho silencioso. "Aquele homem é um treinador sem apito", murmurou para Clara, que assentiu com os olhos marejados. A academia fervilhava de energia, um contraste gritante com o mundo estéril de Carver, de torres de vidro e cotações da bolsa. Ele se sentia um estranho, mas, pela primeira vez, não queria dominar a sala, queria entendê-la. À medida que o evento se encerrava, Ronaldo reservou um momento para sentar-se com a mãe de Lily, que compartilhou sua história de reconstrução após o incêndio. Sua voz falhou enquanto ela falava, e Ronaldo ouviu, com a mão pousada suavemente sobre a dela. "Você é mais forte do que imagina", disse ele em voz baixa, mas firme. "E Lily também tem essa força."
A mulher assentiu, com lágrimas escorrendo, e Carver, observando de longe, sentiu a garganta apertar. Pensou na própria mãe, há muito tempo desaparecida, que trabalhara em 2 empregos para mantê-lo alimentado, que acreditara nele quando ninguém mais acreditava. Ele a retribuíra com sucesso, claro, mas não com presença, não com o tipo de humanidade que Ronaldo demonstrava com tanta naturalidade. O magnata saiu, o ar frio batendo em seu rosto como um chamado para acordar. Discou o número de Sarah, com o coração disparado. Oi? É o papai? Disse ele quando ela atendeu, com a voz hesitante do outro lado da linha. Eu sei que estive ausente. Podemos conversar? Talvez sobre futebol? Ouvi dizer que você gosta do Ronaldo. Sarah riu, surpresa, e eles conversaram por 10 minutos. Sobre a escola, sobre seus jogadores favoritos, sobre tudo e mais alguma coisa. Foi a conversa mais longa que tiveram em anos, e quando Carver desligou, seus olhos estavam marejados, seu coração mais cheio do que qualquer acordo jamais o havia deixado. Lá dentro, Ronaldo estava encerrando o expediente, dando os últimos autógrafos enquanto as crianças voltavam relutantemente para casa. Clara agradeceu, com a voz carregada de emoção. Você mudou vidas hoje, disse ela. Ronaldo deu de ombros com um sorriso humilde. Só estou fazendo o que posso. Enquanto pegava a bolsa para ir embora, Carver se aproximou, com passos hesitantes, sem a arrogância habitual. O terno do magnata estava amassado, a gravata frouxa, e pela primeira vez ele parecia humano, não um titã da indústria. Ronaldo, disse ele com a voz baixa, quase embargada. Eu estava errado sobre você. Sobre muita coisa. Ronaldo fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Carver, não com julgamento, mas com compreensão. Todos nós erramos às vezes, disse ele com um sotaque suave. A questão é, o que você faz agora? Carver engoliu em seco, com a garganta apertada. Quero ser melhor. Pelo meu filho, por mim. Ronaldo assentiu, apoiando a mão em seu ombro. Comece aos poucos. Apareça. É aí que começa. As palavras eram simples, mas caíram como uma tábua de salvação, puxando Carver do abismo que ele mesmo criou. Enquanto Ronaldo ia embora, cercado por crianças gritando seu nome, Carver ficou para trás, observando o ginásio esvaziar. Mia e Alex conversavam animadamente sobre o dia. O Sr. Thompson contava uma história para Clara sobre seus dias como treinador. E Sarah, a mãe de Ethan, estava arrumando as malas, com o filho ainda segurando a pulseira. O magnata sentiu uma mudança, uma clareza que não sabia que faltava. Pegou o celular novamente, desta vez enviando um e-mail para seu assistente para liberar sua agenda para a semana seguinte. Sem reuniões, sem negócios, apenas tempo para visitar Sarah, talvez levá-la a um jogo de futebol. Ele pensava em Ronaldo não como um rival agora, mas como um espelho, mostrando-lhe o que ele poderia ser se abrisse mão da necessidade de provar seu valor. As luzes do centro comunitário diminuíram e Carver adentrou a noite, com o zumbido da cidade como pano de fundo tranquilo para seus pensamentos. Ele ainda não estava transformado, não completamente, mas a semente estava plantada, regada por um homem que transformara um voo de rotina em uma lição de humanidade. O legado de Ronaldo não eram apenas gols ou troféus. Foram as vidas que ele tocou, os corações que ele abriu, e agora, o magnata que antes o desprezava estava começando a olhar para cima. Não para Ronaldo, mas para o homem que ele poderia se tornar. A história de Cristiano Ronaldo e James Carver naquele voo fatídico é mais do que uma história de egos em conflito. É um espelho diante de nossas próprias vidas, refletindo as escolhas que fazemos e os valores que defendemos. Enquanto observava a força silenciosa de Ronaldo desmantelar a arrogância de Carver, senti uma mistura de admiração e convicção. A humildade de Ronaldo, sua capacidade de se manter firme apesar da fama global, me pareceu um tipo raro de poder. Ele não precisava gritar ou exibir seu sucesso, suas ações.
Autografar uma pulseira para Ethan, ouvir a mãe de Lily, oferecer a Carver a chance de repensar sua vida, falaram mais alto do que qualquer discurso em uma sala de reunião. Carver, por outro lado, começou como alguém que eu reconhecia muito bem, motivado, bem-sucedido, mas vazio, medindo seu valor em dólares em vez de impacto. Sua transformação, desencadeada pelo exemplo de Ronaldo, me atingiu profundamente. Mostrou-me que ninguém está tão perdido que não possa mudar, mas é preciso coragem para encarar suas falhas e escolher um caminho diferente. O que mais me comoveu foi a autenticidade de Ronaldo. Ele não estava se apresentando para o chalé ou para as crianças no evento beneficente. Ele estava apenas sendo ele mesmo, disciplinado, gentil, presente. Essa humanidade crua fazia com que todos ao seu redor se sentissem vistos, desde o irmão de Mia sonhando com futebol até a filha de Carver ansiando pela atenção do pai. Isso me fez refletir sobre minha própria vida. Quantas vezes eu passo os momentos correndo, perseguindo objetivos ou status, perdendo a chance de me conectar com alguém? Quantas vezes eu deixo o orgulho ou o preconceito obscurecerem minha visão dos outros? A história me lembrou que a verdadeira grandeza não é sobre o que você tem, é sobre o que você dá. O legado de Ronaldo não são apenas seus gols ou troféus, é a esperança que ele acendeu em Ethan, a força que ele deu à mãe de Lily, o espelho que ele ergueu para Carver. Esse é o tipo de legado que eu quero construir, um legado enraizado na empatia e na ação. A maior lição que tirei é que a mudança começa pequena, mas exige presença. Ronaldo não deu sermão em Carver. Ele viveu seus valores, e isso foi o suficiente para quebrar a armadura do magnata. Na minha vida, posso aplicar isso sendo mais intencional. Ouvindo a história de um colega de trabalho, fazendo trabalho voluntário na minha comunidade ou simplesmente sorrindo para um estranho. Esses atos, embora pequenos, repercutem, assim como os de Ronaldo. Também aprendi que humildade não é fraqueza. É uma força que desarma e inspira. A jornada de Carver me ensinou que nunca é tarde demais para mudar de rumo, para estender a mão a alguém que negligenciei, como Carver fez com sua filha. Estou me comprometendo com um pequeno passo esta semana. Ligar para um amigo com quem perdi o contato, não por nenhum motivo grandioso, mas apenas para reconectar. A história também me mostrou o perigo de julgar os outros com base em estereótipos, como Carver fez com Ronaldo. Vou me desafiar a ver as pessoas como elas são, não pelo que presumo que representem. Esta história não é apenas sobre um voo ou um craque do futebol, é um chamado para viver com propósito. Todos nós temos momentos em que podemos escolher ser como Ronaldo, elevando os outros, ou como o velho Carver, construindo muros com o nosso orgulho. Eu escolho a primeira opção e espero que você também. Vamos levar esta lição para o nosso dia a dia. Esteja presente, seja gentil e esteja aberto a mudanças. Seja orientando uma criança, consertando um relacionamento ou doando para uma causa, cada passo conta. Ronaldo nos mostrou que a grandeza está no coração, não na conta bancária. Vamos fazer nossos próprios pequenos atos de grandeza, começando hoje. Se esta história te tocou tanto quanto me tocou, curta para espalhar a inspiração. Compartilhe neste vídeo com alguém que precisa se lembrar do que realmente importa. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais histórias desafiadoras e inspiradoras. Deixe um comentário abaixo. Qual pequeno passo você daria para viver com mais propósito? Vamos continuar essa conversa.